Em casa, só minha mãe que trabalhava e trabalhava pra caramba. Apesar dela só ter dois filhos, eu e meu irmão, ela precisava ralar porque o marido dela, o nosso pai, ele era um bêbado que parecia sem teto, vivia jogado nas calçadas, sujo, barbudo, cabeludo, parecendo um mendigo mesmo. Quando eu fui ficando pré-adolescente, eu passei a ter vergonha disso, porque no bairro o meu pai tinha pedido de R$ 1. Ele saía pedindo todo mundo R$ 1 para poder ir comprar uma dose no boteco. Então, com isso, as minhas colegas de bairro da escola ficavam me zombando. Fazia isso em forma de brincadeira, mas zombando, sabe? Tipo, às vezes a gente ia brincar, ia fazer qualquer coisa, e elas ficavam assim, ô realzinho, ô realzinho. Ali no momento, eu dava risada, eu entrava na onda, porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, me remoendo. A minha mãe, ela é costureira, então ela passava várias horas e horas sentada naquela máquina, remendando roupa dos outros para poder sustentar a casa. Com o tempo, a minha mãe ela ficava tão sentada, sabe? Passava tantas horas do dia sentada naquela máquina que ela foi tendo problema de coluna e ela mal ficava em pé direito. Ela andava toda encurvada porque ela sentia muitas dores. À noite, nossa, eu lembro as diversas vezes que eu ouvia a minha mãe chorando, que ela não conseguia dormir de tanto que ela estava com dor. Então, o tempo ia passando e, além da vergonha que eu tinha do meu pai por ele ser daquele jeito e por todo mundo no bairro conhecer ele como o bêbado realzinho, eu fui passando a ter meio que um rancor do meu pai, uma raiva, porque eu via minha mãe se matando, sabe? A minha mãe ela não dormia mais de dor, enquanto meu pai era um bêbado jogado nas calçadas. Uma vez eu tinha 14 anos e a minha mãe ela disse, filha, vamos lá no boteco buscar o seu pai, porque ele deve estar dormindo na calçada e está armando muita chuva. E naquele dia eu estava tão revoltada com o meu pai que eu não queria ir não. Falei, mãe, deixa lá, deixa ele tomar essa chuva, quem sabe ele cria vergonha, quem sabe essa chuva traz vergonha na cara dele. E a minha mãe disse, filha, se você não for, eu vou sozinha e eu tô sentindo muita dor nas costas hoje. Então, por causa da minha mãe, eu fui. A gente chegou lá e não achou uma alma bendita para ajudar. Então, com muito custo, eu e a minha mãe, a gente pegou meu pai, saiu arrastando até chegar em casa. Chegando em casa, a gente deu um banho no meu pai na água fria, trocamos de roupa, colocamos ele para dormir, sabe? E eu não consegui dormir porque eu lembro o tanto que a minha mãe ficou gemendo de noite e ela mal conseguia se mexer de tanto que ela tava com dor, sabe? Porque ela já tava sentindo dores, né? E ainda teve que fazer aquele esforço arrastando meu pai para casa. Então eu nem dormi de raiva. No outro dia cedinho, quando meu pai levantou, antes dele sair pro boteco, né, que ele ainda estava sóbrio, não tinha bebido ainda, eu comecei a falar umas boas para ele. Eu nunca tinha desrespeitado meu pai daquela maneira, mas eu não estava suportando mais. Eu disse, pai, por que você não cria vergonha na cara? Por que você não vira homem? Para com essa cachaçaiada sua, vai arrumar um emprego, vai tomar um banho, fazer essa barba, parece um mendigo, vai trabalhar, a minha mãe não suporta mais, a minha mãe tá morrendo. E a minha mãe tentava me fazer parar, sabe? Ela ficava assim, filha, para, respeita, ele é seu pai. E o meu pai caladinho, e eu falava, não mãe, alguém tem que falar umas verdades na cara dele pra ver se ele vira homem. Vai ser besta, a senhora não aguenta mais, a senhora se matando nessa máquina aí, ó. A gente vive buscando o meu pai nas calçadas. Que dia que ele vai criar vergonha na cara? E falei, e a minha mãe tentando, sabe? Até que por fim, eu tava com raiva demais, eu não me orgulho disso, mas eu tava cega, sabe? Eu tinha 14 anos e desde que eu me conhecia como gente, eu lembrava do meu pai naquela situação. Então eu virei pra ele e falei assim, se eu quer saber, eu tenho vergonha de ser sua filha. Por mim, eu preferiria 1000 vezes não ter pai, eu preferiria que o senhor tivesse morrido do que ter que encarar as pessoas te chamando de bêbado de R$ 1, me chamando de filha de R$ 1. Nisso a minha mãe começou a chorar e o meu pai já saiu logo pro boteco. E a minha mãe chorando, ela virou pra mim e falou assim, eu tenho que te contar a verdade, já tá passando da hora, a culpa de seu pai ser assim é minha. E eu já pensei, como assim, né? Como a culpa do meu pai encher a cara é sua? E a minha mãe pegou e começou a me contar. Ela falou assim, filha, o seu pai, quando a gente se casou, era um bom homem, só que a minha mãe tava falando isso soluçando, sabe? De tanto que ela tava chorando. Era um bom homem. Quando você nasceu, seu pai foi o melhor pai do mundo. Eu sou a mais velha e meu irmão é o caçula. O seu pai exibia você para todo mundo. O seu pai te trazia como uma princesinha, e era roupa nova, e era calçado novo, sabe? Seu pai trabalhava muito, ele não era assim. O seu pai nem bebia, ele nem gostava de beber.
E eu disse, tá, mãe, para de rodear e conta logo então por que que meu pai ficou assim. E a minha mãe pegou e me contou que o meu pai se tornou alcoólatra depois que ele flagrou a minha mãe traindo ele com o ex-amigo dele. E, gente, eu nem consigo expressar em palavras o que eu senti naquele momento, porque eu tinha 14 anos e eu estava descobrindo aquilo naquele momento que eu tinha esculhambado meu pai, que eu tinha colocado meu pai lá no chão, sabe? A minha cabeça ficou muito confusa e a minha mãe começou a me pedir perdão, falando assim que ela era muito jovem, imatura quando aquilo aconteceu, ela era pouco mais velha que eu, mas ela se arrependia muito. Só que eu não conseguia ouvir a minha mãe, sabe? Eu tava muito confusa. Falei, mãe, não conversa comigo, não. Eu juntei as minhas coisinhas e fui embora pra casa de uma tia. Cheguei lá, contei tudo pra minha tia o que tinha acontecido e pedi pra ela se eu não podia passar uns dias ali. E a minha tia deixou. Só que acabou que eu fiquei na casa dela até os meus 16 anos. Então, eu fiquei na minha tia 2 anos, né? E nesse tempo, eu nunca abandonei o meu pai. Nesses 2 anos que eu fiquei na casa da minha tia, eu ia nos botecos atrás dele. Sempre que alguém falava, olha, vi seu pai dormindo ali, eu ia buscar ele, sabe? Fiquei cuidando, até porque eu tava me sentindo muito culpada. E nesse período, eu não falava com a minha mãe. Eu cuidava do meu pai, eu levava ele pra casa, às vezes eu dava banho nele, trocava de roupa, mas sem falar com a minha mãe. Eu tava muito magoada. Eu voltei a falar com a minha mãe quando eu tinha 19 anos. Eu passei 5 anos sem falar com ela. E tá, eu também não me orgulho disso, eu sei que não é certo. Mas eu tava muito machucada, sabe? Sempre que eu lembrava o que eu fiz com meu pai por culpa dela, me dava uma dor no peito, me dava um rancor que eu não conseguia olhar na cara da minha mãe. Mas com o tempo eu amadureci, né? Eu perdoei, eu vi que todo mundo erra e eu também precisava da minha mãe pra gente tentar resgatar o meu pai. Porque depois que eu comecei a trabalhar, a minha meta de vida era tentar tirar o meu pai daquilo, sabe? Das ruas, de viver feito um sem-teto, de estar sempre bêbado. Eu dei o meu sangue para isso. Eu paguei internação, eu paguei grupo de apoio, eu levava o meu pai para poder passear, para poder tentar distrair a cabeça dele, para ele não pensar tanto em bebida. O meu pai estava tão dependente que às vezes quando tinha assim, uns 3 dias que ele não bebia, ele dava crise, como se ele estivesse tendo uma convulsão, sabe? Do tanto que o corpo dele era dependente daquela bebida. Foi muita luta, foi 6 anos de luta. Às vezes o meu pai saía, às vezes ele recaía de novo depois de vários meses sem beber, e às vezes me dava uma tristeza, uma vontade de desistir, porque eu trabalhava, eu estudava, eu estava exausta, às vezes eu pensava assim que era inútil aquela luta, que meu pai nunca ia sair daquela vida, sabe? Mas graças a Deus, hoje está com quase 10 anos que o meu pai, ele não coloca uma gota de álcool na boca. E pela glória do Senhor, a minha família foi reconstruída, porque ele e a minha mãe hoje vive, sabe, muito bem. Ele perdoou a minha mãe de verdade. O meu pai, quem vê ele hoje, quem vê o meu pai há 10 anos atrás, não acredita que ele é a mesma pessoa. A minha filha e o filho do meu irmão, nossa senhora, são as vidinhas do meu pai, sabe? Meu pai fala que graças a Deus e graças a mim que ele saiu daquela vida para ele poder viver o amor que ele vive hoje em dia com os netos. Então, o que eu posso te dizer com a minha própria história que eu aprendi é que antes de você olhar para uma pessoa e já apontar o dedo, primeiro conheça a história dela e antes de você já ir julgando, tenta ajudar.